A ação, a atualização, é todo o processamento dos instantes de vivência fenomenológica, da momentaneidade instantânea da vivência fenomenológica, né? Ou seja, o modo fenomenológico de sermos, o modo vivencial de sermos, acontece na forma de instantes, né? Instantes que sempre se reconstituem, né? Mas que se dá num modo instantâneo, né? De sermos, né? E que é todo um processamento, né? Porque fundamentalmente esse modo fenomenológico existencial de sermos, que é o modo de sermos do acontecer, né? É vivência de possibilidade e desdobramento de possibilidade. Essa vivência de possibilidade, esse desdobramento de possibilidade, né? É eminentemente o que a gente conhece como ação. A ação é a vivência do desdobramento de possibilidades que se dá no modo fenomenológico existencial de sermos, que é compreensivo, que é implicativo, que é gestaltificativo, né? Então, nós podemos ser esse modo fenomenológico existencial de sermos, que é o modo de sermos do acontecer, e nós podemos ser, depois que esse modo de ser se desdobra, o modo de sermos do acontecido, né? No modo de sermos do acontecido, já não há mais o desdobramento de possibilidades, porque a possibilidade decai, segundo o termo do Heidegger, né? Decai à medida que ela se desdobra. Então, quando ela decai ao máximo, ela se instala como coisa, e essa instalação da possibilidade como coisa é o modo de sermos do acontecido, o modo de sermos reflexivo, o modo de sermos explicativo. O modo de sermos explicativo pode ser reflexão, pode ser teoria, pode ser teorético, não é? E pode ser o modo comportamental de nós sermos. O modo de sermos do acontecido é o modo teorético de sermos e o modo comportamental de nós sermos, né? O modo de sermos do acontecer, que é o modo de sermos fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo e implicativo, gestaltificativo, né? Esse modo de ser do acontecer é todo ele, enquanto acontecer, vivência de forças. Essas forças são as possibilidades, né? É o que se chama de possibilidade, né? Desde os tempos de Aristóteles, né? Então, as possibilidades enquanto força, elas só existem em desdobramento, né? Então, as possibilidades se desdobram, né? À medida que elas se desdobram, elas se atualizam, né? E decaem. E nesse decaimento, elas constituem o modo coisa de ser, depois que ela não é mais possibilidade em desdobramento, né? Então, na vivência do acontecer, do modo fenomenológico existencial de sermos, as possibilidades se desdobram e, à medida que elas se desdobram, elas se constituem como consciência. Mas a consciência na qual as possibilidades se constituem no seu desdobramento não é a consciência teórica reflexiva, a consciência do sujeito, né? É fundamentalmente a consciência da ação, a consciência do ator, que é consciência pré-reflexiva, consciência pré-teórica, consciência fenomenológico-existencial e dialógica. Então, à medida que a possibilidade se desdobra, ela se constitui como fenômeno, né? E se constitui como consciência pré-reflexiva. Então, o processo do fenômeno é exatamente o processo de constituição da possibilidade no seu desdobramento em consciência pré-reflexiva, né? À medida que se constitui como consciência pré-reflexiva, né? O desdobramento da possibilidade, a ação, é sentido, né? Se constitui como sentido. O sentido de uma experiência de alegria, de uma experiência de tristeza, o sentido de uma aprendizagem, o sentido de uma ideia, né? Mas a constituição da possibilidade em consciência pré-reflexiva é a constituição do sentido. É o sentido. E esse sentido é logos. Em grego, sentido é logos. Logo,
O desdobramento da possibilidade que se constitui como sentido é fenômeno e é logos. Então, ele é fenomenologos. Ele é fenomenologia, né? Quer dizer, o processo da ação é o processo de constituição do sentido, né? E é o processo fenomenológico, né? A fenomenologia, enquanto vivência do ser humano, é basicamente o processo da ação. Ou seja, o processo da vivência fenomenológico existencial que se dá como vivência do desdobramento de possibilidades que se constituem cognitivamente como consciência pré-reflexiva. Consciência fenomenal, fenomenológica. Então, a fenomenologia sempre é uma fenomenologia da ação, porque é a constituição da ação em consciência pré-reflexiva, né? E a ação sempre é fenomenológica. A ação, a atualização, sempre são fenomenológicos existenciais e dialógicas, né? Dialógica é uma das características fundamentais desse modo fenomenológico de nós sermos, né? De um modo tal que não é um mistério para entender o que a gente chama de fenomenologia, né? Fenomenologia é o processo vivencial de qualquer ser humano, né? Só que esse contínuo desdobramento, né? Esse contínuo brotamento, né? De nós mesmos e do mundo, né? Se dá como desdobramento de possibilidades, né? Esse desdobramento de possibilidades é o que se chama de ação, né? A ação se constitui como consciência pré-reflexiva. O desdobramento da possibilidade intrinsecamente se constitui como consciência pré-reflexiva, né? A ação é consciência pré-reflexiva, né? O fenômeno, o fenomenal é a ação. A ação é fenomenológica.